desde os 18 anos, que eu venho com toda a consciência adulta. Parece estranho que uma pessoa de 18 anos tenha uma consciência adulta. Eu, quando comecei a pregar o Evangelho, em julho de 1973, eu já tinha uma consciência muito adulta. Aliás, eu não me lembro de não ter uma consciência que tivesse aprendido a viver com as consequências e com as responsabilidades dos meus atos, em plenitude, desde criança. Eu me lembro do roubo que eu pratiquei com 6 anos de idade. Eram uns radinhos de pilha, aqueles miniaturizados dos anos 60, ou fim dos anos 50, quando começaram a surgir os primeiros egoístas de ouvido com um rádio pequeno. Antigamente os rádios eram enormes. Eles surgiram. Meu pai importou para o Amazonas milhares e milhares e distribuiu na cidade, vendeu na cidade aqueles rádios que eram uma novidade mundial. E eu via lá no depósito dele aquelas montanhas de radinhos. Um garoto de 6 anos, eu fui ficando numa fissura. Falei, bom, isso aqui tudo é do meu pai, então não tem roubo. Pensei eu, né? E aí fui eu e meti a mão assim, pegando fogo, aquela coisa estranha. Parecia que os olhos dos céus e da terra me viam. E eu peguei e guardei. Fugi e passei, eu não lembro agora, eu só tinha 6 anos, mas uns 2 ou 3 dias tormentosos, meu Deus. Que dias tormentosos, guardando escondido aquele radinho ali, aquele fiozinho, aquele cheiro. O rádio vinha dentro de uma capinha de couro, e não era napa, naquele tempo era couro, tudo era couro mesmo. Gente, aquele cheiro delicioso, eu abria aquela coisa pequena e extraordinariamente sofisticada para mim, que estava acostumado com aqueles rádios transistores enormes, um barulho. Lá estava aquela coisinha de outro mundo. Mas que angústia que me causou. Quando foi sábado de manhã, nós estávamos indo para o sítio, papai dirigindo, minha mãe ao lado dele, e eu, meu irmão e minha irmã Sueli, no banco de trás de um Fusquinha do ano. Meu pai gostava de carros, tinha muitos carros, mas todo ano ele trocava o Fusca novo por algum alemão que ele trazia. E aí, lá estou eu ali sentado, até o dia de hoje eu me lembro o lugar da cidade onde eu joguei aquilo. Nós íamos passando para virarmos à direita no aeroclube da cidade, que está lá até o dia de hoje, entrarmos na área da nossa propriedade, que era tudo aquilo ali, onde hoje tem bairros e bairros, era propriedade da família. E antes que meu pai entrasse, eu meti a mão no lugar onde o radinho estava, e o Fusca, no vidro de trás, você conseguia abrir. Tinha uma manivelinha, você abria um pouco o lado, ou a parte dos fundos do vidro, ou a parte da frente. E nesse caso era a parte da frente, eram aqueles bem antigos. O vidro de trás abria para frente. Era carro de guerra mesmo, da Segunda Guerra, aquele estilo. E aí abriu e eu fui, joguei bem de leve, eu vi o rádio com o conjunto todo e rolando pela estrada e caiu num lugar que até hoje
com 67 anos de idade, eu passo lá e digo, eu dizia aos meus pais, foi aqui o lugar onde eu joguei o radinho. Minha mãe dizia, eu não sei como você consegue lembrar disso, Caio Fábio. Eu nunca esqueci. Foi o meu primeiro e único roubo. Depois disso eu fiz umas besteiras na adolescência, mas que eu nem considerava exatamente um roubo. Era um assalto de demonstração de poder, porque era mão desarmada, era na base de tapa, me dá que eu vou levar. E tudo idiotice. Mas aquele ali foi um furto mesmo. E foi o primeiro e o único. Me deu uma angústia inesquecível para eu aprender o significado das minhas responsabilidades. Com 10 anos eu sabia que o que eu fazia era culpa e responsabilidade minha. Eu nunca tive essa coisa de dizer, ele me enganou, eu fiz porque ela pediu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a culpa é dele, é dela ou dele. Não, a culpa sempre foi minha. Eu fiz, era minha. E quando eu fiz 13 anos, meu pai me disse, olha, daqui para frente não interessa a lei brasileira, nem o Código Penal. Aqui na minha casa, de hoje em diante, você é emancipado e adulto. O que você fizer, você vai ter que aprender a viver com as consequências. Porque eu não estou criando um bobo, eu estou criando um homem para aprender a viver com as consequências do que faz. E dali em diante, eu nunca mais apelei para nada. Quando eu saía de casa, às vezes sem nenhum dinheiro, meu pai virava para mim e dizia, está precisando de algum dinheiro? E eu dizia, só para ir e voltar, no máximo. Às vezes, se ele não oferecesse, eu ia a pé, voltava a pé, eu ligava para alguém que me pegava, ou pegava uma carona, mas eu assumi que eu tinha que ser responsável. E também dizia onde eu ia, se eu ia voltar, se eu ia dormir lá, se fosse em casas de amigos, e era tratado como um homem. Quando eu fiz 15 anos de idade, que me zanguei com tudo, e fui embora de casa a primeira vez, a segunda, na terceira eu fui para ficar no Rio, morando lá. E meus pais em oração em casa, em Manaus, pedindo a Deus que me salvasse das minhas loucuras, sozinho no Rio, no meio de um grupo que não tinha limites, e eu entre eles menos limite ainda, e muito tempo sem falar, sem ouvir nada de casa, não tinha telefonema, não tinha orelhão, não tinha nada, e eles no silêncio me ouviam em Deus, em oração, pedindo por mim, clamando em meu favor. E quando eu quis voltar, já com 18 anos, eu decidi voltar e falei para eles que eu queria voltar. E a única coisa que eles fizeram foi dizer, procura com o teu tio, Renato Fábio, que era o irmão mais velho do meu pai, morava no Rio, em Copacabana, procura o teu tio, porque ele vai estar instruído a fazer o que tem que ser feito por você, para você retornar. Quando eu fui por conta própria, agora, na hora de voltar, eles iam me ajudar a voltar num avião da FAB, porque ninguém ia tentar comprar nada para eu voltar. Aí tinha que ficar ali, graças a Deus a família era bem relacionada, pessoas da família que eram oficiais da aeronáutica. Então eu fui logo direto para viajar. Mas consegui perder o voo 4 vezes, porque eu não acordava às 4 da manhã para ir para o Galeão Velho. Até que um dia o meu tio perdeu a paciência, depois de já ter abusado dos aeronautas,
me botou no carro dele, me levou, foi para lá comigo, falou, não é possível, cara, hoje você entra de qualquer jeito. Aí me botou lá dentro, eu fui para Manaus. E depois dos meus pais terem ido me esperar com os meus primos e irmãos, 3 vezes eu não chegava, na quarta eu apareci como um pródigo sem vergonha. Ninguém me disse nada, só disseram bem-vindo à sua casa e me trataram com respeito, amor e reverência, mas ninguém me dengou, ninguém quis ver. Minha mãe não era do tipo que apalpava e dizia, ai meu Deus, ele sobreviveu. Não, lá não tinha nada disso. Era um amor da pesada, grave, forte, firme, mas não tinha dengo de nenhum lado. Alegria, sim. A alegria deles era enorme, de todos eles. Mas não havia pompom, nem confete, nem velhinha, não tinha nada. Era só a felicidade que eu podia sentir, que eles carregavam no peito pelo meu retorno são e salvo, porque podia ter acontecido qualquer coisa naquele período, só Deus sabe como eu tentei ir aos extremos de todas as possibilidades e fui. E voltei vivo por causa da misericórdia de Deus. E aí iniciou-se um processo que depois de alguns meses desembocou nisso aqui. Exatamente nisso aqui. Na minha conversão, no início da pregação, eu me converti no dia da minha primeira consciência, eu já comecei a pregar e não parei mais de pregar. 3 meses depois eu já estava no púlpito da primeira igreja que me convidou para pregar, e depois daquilo ali eu não parei mais. E nas praças e nas ruas eu já fazia isso espontaneamente, nas escolas, nas universidades, nos rádios. Aí os jornais começaram a me entrevistar, depois eu fui para a televisão em seguida, e nunca mais parei de pregar a palavra.